em 2 Coríntios 4,16. Sabe? Diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, contudo, se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando para as coisas que não se veem, mas para as coisas que se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Sabe, quando a gente está vivendo um relacionamento com Deus, a gente fica o tempo todo achando que vai ser iníbil, vai ser ausente de passar por prova, passar por dores, passar por sofrimento. Mas aqui no texto fica bem claro que não. E o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe, tem de bom ânimo, porque eu venci. E se você está nele, você também já é um vencedor em Cristo Jesus. Sabe, se eu for perguntar aqui nessa noite, quantas pessoas ao entrarem aqui também não entraram com o coração às vezes triste, às vezes magoado, às vezes até mesmo com os pensamentos estão no dia de amanhã com várias preocupações? Quantas pessoas não vão dizer tantos problemas, tantas dores, sofrimentos que estão passando, que estão sendo causados dentro da sua casa, na sua vida, e você não pensa o tempo todo em parar? Sabe, pastor Giovanni, se pensarmos lá atrás, de todas as vezes que a gente escuta alguém falar sobre dor e sofrimento, o senhor vai lembrar que antigamente sempre tinha muita gente pedindo oração no culto. E às vezes a gente até achava engraçado os pedidos de oração. Mas realmente as pessoas traziam Jesus para a vida delas. Mas realmente as pessoas colocavam Jesus dentro do seu problema, porque a esperança delas estava realmente voltada naquele que tudo pode. Sabe, e assim como aquele teatro aqui, hoje em dia a estratégia do inimigo é te fazer parar e te fazer desfalecer em meio caminho. Se formos perguntar para o pastor Giovanni aqui, quantas pessoas param de vir à igreja e quando encontram ele, elas vão falar de tantos motivos. De tantos motivos, mas por que isso acontece? Porque os nossos pensamentos estão somente nas coisas terrenas. E a todo momento nós temos vivido trago para nós e temos encarado um evangelho em que vai nos dar coisas, e enquanto a recompensa é eterna, nós deixamos de lado. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos, voltar o nosso coração para essa verdade. Que a maior promessa é que Ele vai voltar e que Ele foi preparar um lugar. A promessa que Ele fez não foi em deixar carro, em deixar casa, apesar que Ele faz isso, mas esse não é o principal foco dele. Sabe, se pegarmos a nossa Bíblia e começarmos a ler, vamos ver quantas pessoas, quantos personagens, quantos profetas, quantos homens de Deus passaram por tribulações, passaram por dificuldades. E nos dias de hoje, qualquer coisinha já é um sinal para a gente parar de vir no culto. Eu falo isso por experiência própria. Sabe, quando eu prego isso, eu prego para mim. Porque qualquer dificuldade, a primeira resposta é a gente querer largar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, é largar aquilo que o Senhor nos confiou a nós, é parar muito tempo que eu estou indo na igreja. Sabe, essa semana, esses dias, todo mundo viram a notícia de um avião que caiu. E hoje, eu vi a notícia de uma menina, uma filha dos pais que estavam naquele avião. Era filha de um pastor e ela estava na igreja quando ela recebeu a notícia.
E ao receber a notícia, a pessoa que relatou esse fato diz que a primeira atitude dela, depois deles orar, foi sentar ao teclado e começar a adorar a Jesus. Sabe, e a pessoa ainda disse que aquilo não foi uma atitude de que ela estava em choque. Não, aquilo foi uma atitude bem consciente do que ela estava fazendo. E naquela semana o devocional que ela compartilhou, que ela tinha preparado, foi João 14, que disse: não se turbe o vosso coração, diz em mim, credes também em Deus, na casa do meu Pai há muita morada. Isso reforçou essa palavra. Eu disse: Jesus, quanto nós precisamos melhorar, o quanto eu preciso melhorar, porque quem recebe uma notícia dessa, nós estamos isentos a sofrimentos? Não. Qualquer um de nós nesse exato momento podemos receber uma notícia como essa. E qual será a sua atitude? Será que se você tem uma atitude dessa no momento desse? A primeira coisa que eu fiz foi questionar isso dentro de mim. Se eu receber uma notícia como essa, será que ela vai me fazer parar? Será que ela vai me fazer culpar Deus? Será que ela vai fazer eu andar revoltado por muitos anos? Ou eu vou entender que o Senhor sempre está no controle de tudo? Sabe, talvez você que entrou aqui hoje, você recebeu uma notícia que para você não tem cura mais. Talvez a sua casa, o seu casamento, o relacionamento com seus filhos não anda nada bem. Talvez você já não encontre motivação em lugar nenhum para continuar estando aqui dentro dessa igreja de joelhos. Talvez você não tenha mais motivação nenhuma para entrar para o seu quarto e orar. Talvez te falta palavras para entrar na sua casa e orar. Sabe quantas coisas você já passou essa semana? Essa semana aconteceu algo na minha casa que eu fiquei sem reação. E a única coisa que Deus fez foi me lembrar de Salmo 56. Que Ele colhe cada lágrima em um jarro e escreve em seu livro cada uma delas. Sabe que é esperança maior do que isso? Que a esperança maior do que essa? Que Ele cuida de você. Que, como diz a Bíblia, que Ele vai à sua frente, Ele endireita todos os caminhos para que você não tropece. Sabe, talvez você entrou aqui e acha que ninguém mais se importa com você. Mas a palavra dele diz que ainda que sua mãe te esqueça, Ele jamais esquece de você. Essa é a esperança. O Senhor hoje renova as suas forças. O Senhor hoje te levanta. Hoje o Senhor te faz caminhar novamente. Mas por que é tão difícil entendermos isso? Quanto mais nós distanciamos da presença do Senhor, quanto mais nós paramos de olhar para o autor e consumador da nossa fé, mais difícil vai ser a sua caminhada, mais difícil vai ser vencer os obstáculos. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, quando voltamos nossos olhos fixado naquele que tudo pode, o Espírito Santo, Ele começa a te renovar.
O Espírito Santo, ele renova as suas forças. Sabe como é difícil? Você já se viu dirigindo o seu carro sem saber o destino? O quanto é difícil, você fica na dúvida se pensa no caminho, se olha as movimentações do trânsito. Mas você já experimentou andar com um GPS, ou seja lá, com alguém atrás te direcionando? Sabe, hoje, quando eu estava vindo para a igreja, eu estava esquecendo de virar a rua para chegar na avenida. E Gabi estava atrás com a Alice, ela disse: amor, é para virar, onde você vai? E eu virei. Assim é caminhar com o Espírito Santo. Por mais que você passe por obstáculos, por mais que você fica na dúvida, por mais que as suas forças se esgotam, por mais que você perde o rumo da direção, por mais que você não sabe para onde ir, ainda tem uma voz doce dizendo: é aqui, meu filho. Ainda tem uma voz do Espírito Santo te guiando. Ainda tem a voz do Espírito Santo te direcionando a cada passo que você vai dar. Sabe, não é focar na sua dificuldade, não é olhar para as circunstâncias. Enquanto você faz isso, nós vamos desfalecendo. Desfalecer é perder as forças, desfalecer é perder a intensidade. E o Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para você poder avançar. O Senhor te chamou para você poder romper as barreiras. Em todas páginas da Bíblia você vai encontrar alguém que enfrentou dificuldades. Eu fico pensando em Abraão. Quantos anos a sua mulher queria ter um filho, e quando tem um filho, o Senhor pede ele aquilo. O Senhor fala: oferta esse menino a mim, sacrifica. Sabe, talvez você anda revoltado por coisas que o Senhor tem te pedido. Talvez o que você mais almejava um dia, você vai ter que abrir mão. Talvez para você isso é uma luta, é uma provação, mas é o Senhor querendo ver aonde está o seu coração. Sabe, você já parou para refletir na história de José? Ele tinha somente um sonho, mas até ele viver a realidade, quantas lutas, quantas provações ele passou. Se você olhar para Daniel, antes mesmo de trazer ele ao rei, a Bíblia diz que ele já era um cara inteligente, já era um cara top, já era um cara bom. Talvez tinha tudo para ser já bem sucedido, para ir bem em sua terra. Mas não, ele teve que enfrentar, de ser retirado, tomado à força, ser levado como escravo. Mas nem por isso ele parou, nem por isso as suas forças se esgotaram, porque ele sabia para onde olhar. Sabe, eu quero orar para você aqui nessa noite. Eu não quero me delongar, ser mais extenso aqui. Sabe, olha para a pastora Figênia, o pastor Faria. Quantas lutas. Quando você vê contando, quantas coisas.
E o desafio que eu te faço nessa noite, passa a falar para o Espírito Santo da sua dificuldade. É nesse momento que você experimenta do relacionamento que você tem com Deus. Sabe, o apóstolo Paulo diz que toda tribulação, ela produz em nós paciência, e a paciência produz em nós experiência, e a experiência produz em nós esperança. Sabe, experimenta isso. Às vezes a gente escuta as pessoas falar de vários testemunhos e a gente não tem ideia se é verdade, mas experimenta a falar para o Senhor da sua situação todos os dias, da sua luta diária, do que Ele vai fazer. Sabe, teve um momento na minha vida que estava tão difícil, assim que a Alice nasceu. Eu estava com uma esperança tão grande que a minha vida financeira ia mudar, que ia dar um hope. Eu estava num serviço top e lá todo mundo, não, vamos vender, e eles vendendo, e uns ganhando 20, outros 30. E teve um dia que eu vendi um contrato e ganhei 3.000 numa venda só. Eu falei, meu Deus, é agora. Só que talvez não é o momento ainda do Senhor fazer você prosperar. Talvez ainda Ele quer mudar o seu coração para que quando você prosperar, isso não te rouba da presença dEle. E é difícil. Teve um dia que eu acho que eu tinha R$50 só, e eu vim para o culto de jovens e eu sabia que eu tinha que comprar uma lata de leite Palência. E eu nem sabia mais o que eu estava pregando, só sei que eu estava pensando nisso. Quando eu terminei de pregar, não sei se Bebela tá aí. Bebela tá aí? Bebela falou assim, Lênis, esses dias eu estava dirigindo e do nada Deus mandou te dar um dinheiro. E eu fiquei vendo o dinheiro voando assim na minha frente. Aí eu falei, aí ela disse assim, gente, Jesus, para parente ainda. Sabe? E eu fiquei pensando, Jesus, que loucura. Isso o Senhor já tinha falado com ela lá atrás. Só que no dia que eu mais precisava. Irmãos, toda provação, ela muda algo em nós. Gabi está de prova. Um dia eu orava, foi na mesma época desse. Um dia eu orava, lavando o carro, eu falei, Jesus, eu quero que o Senhor abra as portas, que eu preciso de 2 pneus novos. E eu fui parar lá na casa do pastor Faria. Cheguei lá, o carro estava limpinho, mas todo mundo que passava, passou o pastor Júnior e falou, esses pneus tá ruim, hein? Aí pastor Ed passou rindo, falou, não, esses pneus tá ruim. Pastor Giovanni falou, esses pneus tá ruim, mas eu vou te dar 2 pneus novos. Só que a oração que eu fiz lá em casa, enquanto eu lavava o carro, não era essa. Falei, Senhor, abre as portas, mas eu não quero que ninguém me dê o dinheiro. Eu quero que o Senhor abra as portas através do meu trabalho. Foi ou não foi, Gabi? Eu fui esperando, porque eu falei isso com Deus. Falei com Deus, eu odeio receber ajuda. Fica parecendo que você está o tempo todo precisando, está pedindo. Aí lá vem outra vez de um parente. Aí a cara já ficou daquele jeito. E eu falei, não precisa não, pastor Giovanni, tá tudo tranquilo. E ele falou, você vai receber sim, sabe por quê? Porque você é orgulhoso. E ainda falou, pastor Faria, tira 50 aí e dá ele também. E depois ele falou comigo, sabe por quê? É porque você tem que aprender a receber. Sabe por quê? Porque toda vez que você recebe, você tem que abençoar aquele que está te abençoando. E ele fez eu orar para o pastor Faria naquele dia.
Sabia que há provas que o Senhor faz para mudar você, para mudar seu coração, para quebrar o seu orgulho, para tirar todo o ego. Às vezes porque demora tanto, é porque ainda a gente persiste em errar. Mas o Senhor hoje, Ele quer renovar você aqui. Ele quer mudar o seu coração. Ele quer mudar a sua mente. Ele quer mudar a sua visão. Sabe, nós não somos só do jeito, as coisas não são só do jeito que nós queremos e planejamos. O homem pode fazer plano, mas quem dá a certeza e a vitória, quem bate o martelo, é Jesus. Sabe, há lutas que nós podemos lutar, mas há lutas que quem vai pelejar por nós é Ele. Não tem nada que você fazer. A única coisa que você pode se fazer é se prostrar aos pés dele, é voltar o seu coração para Ele e falar: Jesus, faça como o Senhor quiser. Sabe, pastor Giovano falou aqui que ele não queria os ministérios, não queria ser líder de jovens, e eu lembro toda vez. Uma vez namorando, Gabi, uma das coisas que eu nunca quero na minha vida é ser líder de jovens. Irmão, nós já estamos há 6 anos aqui na liderança. Eu não sei quantas vezes eu já disse para o pastor Giovano: arruma outra pessoa. Até que um dia ele falou assim: não, vamos orar. Eu falei: o pastor Giovano, Cleito está aqui afiado. E lá na mesa de casa, vamos colocar ele, deixa ele assumir. Ele falou: vamos orar então. Passou acho que poucos dias, o Cleito chegou lá em casa: ô varão, preciso conversar com você, eu vou embora para a Holanda. Eu falei: cara, Jesus. E assim, eu sei que o Senhor, Ele usa de várias provações, de várias dificuldades, que para você é muito grande, mas é para te moldar, é para te fazer crescer. Porque o lugar que Ele tem lá na frente, planejado por você, Ele precisa de você pronto. Sabe, você pode se colocar de pé, pode fechar os seus olhos. Sabe, assim como eu disse, eu não sei da maneira que você entrou aqui. Eu não sei qual a luta que você está enfrentando, qual a dificuldade, qual a aprovação, mas eu sei que tudo isso o Senhor permite para também que o nome dele seja glorificado. A palavra dele nunca volta vazia. Se está doendo em você, é porque Ele está te moldando. Ele quer te levar a lugar que você nem imagina, mas Ele precisa de você pronto. Sabe, assim como nós cantamos: Senhor, não compreendo os teus caminhos, mas eu te dou a minha canção. Será que você pode dizer para Ele nessa noite? Será que você pode entregar o seu coração para Ele nessa noite? Será que você pode dizer: Senhor, eu não entendo e nem compreendo. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus.